pessoal, sou Daniel Mastral e hoje nós vamos apresentar para vocês um tema que talvez seja um pouquinho perturbador, um pouquinho desconcertante, mas é algo muito presente em nosso meio, mas muitas vezes, embora presente, ele é ausente do nosso olhar. Nós vemos, mas não enxergamos. Eu espero que através desse vídeo, com muita humildade, e que Deus me capacite, me ilumine, a fazer com que você enxergue horizontes maiores, que venha expandir o seu horizonte para o mundo espiritual que nos cerca. Vamos falar sobre alucinações. O que é uma alucinação? A alucinação é uma ruptura com a verdade, né? Existe a verdade, né? E existe um mundo paralelo ali que é uma alucinação, que é um delírio, que não corresponde à realidade. E muitas vezes nós temos recebido esse tipo de visão vindo dos altares como sendo de Deus, mas na verdade elas são contaminações em nosso meio. Então vamos trazer, porque esse vídeo vem a trazer uma purificação de tudo aquilo que tem apresentado até você e que você possa reter aquilo que é bom. Então vamos entender melhor. Alucinações. Guarda bem essa palavra, nós vamos falar de alucinação, de delírio, e o que isso tem a ver com Bíblia, o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Tem tudo a ver. Presta muita atenção, eu sei que vai ser um vídeo que vai te confrontar um pouquinho, que talvez seja um pouco perturbador, que vai fazer você rever alguns conceitos, mas isso é positivo, viu? Isso é positivo porque isso traz mudança, isso traz crescimento, né? Que eu sempre falo nos vídeos, é a uva prensada que vira vinho, né? Tá, aproveitando aqui o ensejo, um rápido parênteses, nós vamos ter na nossa base, né, com muita honra, com muita alegria, sou um privilegiado em poder anunciar isso para vocês, um seminário de louvor e adoração, como eu sempre gostaria que existisse, né? Um seminário de louvor e adoração com brilho, com unção, com conteúdo, com conhecimento, porque eu tenho visto tanta coisa medíocre por aí, falei, não, eu preciso fazer diferença, a gente precisa fazer algo que realmente venha ensinar o povo o conceito de adoração amplo, não apenas a adoração espiritual, mas o conceito musical, né? Porque precisa ter o talento também, né? Para cantar, precisa ter o talento para tocar, né? E você precisa aprender isso. Vamos dar os conceitos anatômicos, vamos ter uma fono também, que vai falar um pouquinho a respeito dessa mecânica da voz, né? Então, então para que você que já é levita, já é adorador, venha participar, eu tenho certeza, seus horizontes serão ampliados. Eu vou colocar o banner aqui, né? Para que você possa fazer sua inscrição com antecipação, porque as vagas já estão acabando. E tudo que eu faço eu procuro fazer com excelência. Quando eu vi, desenvolvemos um seminário, por exemplo, de relacionamentos, né? Eu li muitos livros sobre relacionamentos. E, sinceramente, todos eles, os que eu li, medíocres, pífios, fracos, né? Rasos. Eu falei, não, preciso escrever alguma coisa profunda para sacudir esse povo, para que realmente o povo de Deus possa entender o que é relacionamento de verdade em todas as suas esferas, né? Então nós escrevemos um livro chamado Sete Espelhos da Alma, e em breve também será publicado pela editora Planeta, esse pelo selo Pórtico, né? Que vai falar a respeito de relacionamentos, de maneira ampla, profunda, como também é o nosso seminário na base. Então tudo que eu faço eu procuro fazer com essa excelência, porque eu estou fazendo para Deus, né? Então venha somar com a gente, venha fazer parte desse seminário, né? Eu vou estar presente também, eu vou falar um pouco, né, nesse seminário. Vai estar o Wilson, né, meu parceiro de trincheira, ele é advogado, né, com profissão, mas também é musicista, é um adorador e é um parceiro de trincheira de muitos anos, né? Vamos ter uma fonoaudióloga presente também. Enfim, vai ser algo extraordinário. Não fique de fora, tá bom? Venha somar, venha afiar a espada com a gente. Dado o recadinho, vamos embora. Esse vídeo vai trazer um chacoalhão em você. E é um chacoalhão necessário. Eu lembro que quando eu era criança, e me falaram recentemente no Snapchat que esse programa ainda existe. Meu pai escutava um radinho de manhã e toda hora tinha um cara que falava, ó, que horas são, né? 7h10, repita, 7h10. E aquilo era constante, toda hora, de minuto em minuto, né? Que hora, olha a hora, vambora, olha a hora, vambora. Cantava musiquinha, né? E joga água nele e tudo mais. Então aquilo ali era uma coisa tão irritante que você tinha que levantar, né? Porque você tinha que despertar. E hoje eu vejo a Igreja de Cristo dormindo, né? Muitas vezes cega, muitas vezes desorientada. E eu peço pela capacitação do Espírito Santo que eu possa ser um instrumento nas mãos do Pai para dar direção à sua vida, para dar norte à sua vida, para que você entenda, querido, meu irmão, minha irmã que me assiste, os propósitos de Deus na sua vida, porque há propósito. Para todos nós temos um destino espiritual. Deus tem algo para a sua vida, né? Mas algo muito especial que somente poucos vão ter o privilégio de receber, porque poucos estão entendendo o que é cristianismo de verdade. Na época de Cristo, a maioria não entendeu a Cristo.
crucificaram ele, né? E hoje não é diferente, nós continuamos crucificando Cristo nos nossos altares, com as nossas blasfêmias, com as nossas heresias, com as nossas doutrinas humanas e muitas vezes doutrina de demônio também, como Jesus já tinha previsto, né? Então já falamos, a alucinação é a ruptura com a realidade, criando um mundo, um universo paralelo. Vamos então separar aqui a realidade da ilusão. Eu tenho para vocês uma boa notícia para dar e uma notícia não tão boa. Qual você prefere primeiro? Bom, eu vou, já que você não tem como responder, eu vou anunciar então a notícia ruim primeiro. Vamos primeiro a ruim, né? Você sentir o amargo primeiro, depois você recebe a notícia boa, né? Como um favo de mel em seus lábios, né? Então a má notícia é o seguinte: estamos em guerra, é fato, tá bom? Estamos em guerra. E nessa guerra estão havendo muitas baixas, baixas de nossos soldados de Cristo, das nossas guerreiras da luz, né? Nas nossas igrejas, nas próprias trincheiras da fé, eu vejo as pessoas sem fé, sem amor, sem esperança, dentro das igrejas, né? Então nós temos visto grandes baixas, pessoas desiludidas, desamparadas, decepcionadas, desapontadas, perdidas, né? Então, isso assim está o nosso exército. Essa é a realidade crua, é o fato real. Não adianta levantar espada, escudo, machado, fazer ato profético, gritar. Se o exército está desunido, não adianta. Não adianta a gente marchar numa direção se a gente não conhece o terreno. Não adianta nós avançarmos sem conhecer as nossas armas primeiro. Não adianta declarar guerra contra o inimigo se você não tem autoridade contra ele, né? Então, nós vemos muitas coisas estranhas, muito fogo estranho no nosso meio, né? Então essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus tem uma restauração para esse processo. Deus tem um plano de redenção, né? E não há impossível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de mudar. Bom, hoje nós vivemos também uma geração, se você parar para pensar, uma geração muito doente espiritualmente falando. Uma geração cega, né? Que não enxerga os valores de Cristo. Fraca, interesseira, sem amor. Essa é a realidade. É assim que essa é a nossa geração. Eu acredito que de fato é a pior de todas as gerações cristãs, é essa que nós estamos vivendo. E Jesus previu isso, tá? Ou seja, não é novidade isso. Isso já é algo previsto pelo próprio Cristo, né? Aquele que fundamentou para nós o cristianismo e os valores que nos levam à sala do trono, né? O que tem ocorrido? As flechas que vêm da escuridão, elas têm até acertado muitos corações. Setas de amargura, de ambição, de orgulho, de inveja, né, de soberba. E quando essas setas atingem o coração de um líder, e lamentavelmente tem atingido muitos líderes, eu conheci muitos líderes, você deve ter conhecido também, que começam bem, fazem sério, têm um ministério cheio de unção, se preocupam com as vidas, querem agradar a Deus, mas de repente são envolvidos, né, com esse mar, com essa onda ao nosso redor de soberba, de vaidade, de orgulho, né, e de repente se corrompem, e de repente saem da visão de Deus, fazem alianças e pactos com lobos, né, vendem literalmente a alma para o diabo, porque quando você faz um pacto com alguém que não é de Deus, você está de certa forma vendendo a alma para o diabo, em troca de favores, em troca de dinheiro, em troca de prestígio, em troca de holofotes, em troca de um favor político. Então a gente tem feito negócio na casa de Deus. E Jesus expulsou os mercadores do templo. Jesus não quer negócio na casa dele. A casa do Pai tem que ser uma casa de adoração. E quando essa seta que vem do inferno, muitas vezes encontra um coração, e veja bem, tem que encontrar um coração propício para isso, tá? Porque digamos assim que o inimigo lance uma seta de inveja no meu coração, tá? Daniel não é perfeito, tá bom? Eu estou aqui pela graça de Deus, né? E eu vigio e oro a cada dia para que eu não caia, porque esse é o mandamento de Deus, né? Mas se lançar uma seta de inveja, e eu tenho procurado ter uma vida de santidade, né? Tenho procurado ter uma vida de oração. Então essa seta, ela bate no escudo da fé e cai, né? Ela não me atinge, ela acaba sofrendo, ela acaba sofrendo uma colisão com o escudo, e não é retaliação. Ela bate no escudo da fé e cai, ela perde a força, porque maldição sem causa não encontra pouso. É isso que a Bíblia diz para nós, não é verdade? Agora, quando existe esteio, quando existe já aquela centelha de orgulho, de inveja, de altivez, isso me faz até lembrar daquela alegoria da
da águia com a raposa, né? Então tinha um pedaço de queijo no chão, a raposa viu, foi correndo para pegar o queijo, mas só que a águia, muito mais rápida, foi lá, deu um rasante, catou o queijo e subiu em cima da árvore e ficou com o queijo no bico. Aí a raposa chegou sorrateiramente embaixo, falou, puxa, águia, como você é rápida, como você é esperta, como você é inteligente, como você é formosa. Então aquela centelha já estava lá, é mesmo, sou águia, né? E aí a raposa disse, eu tenho certeza que você deve cantar maravilhosamente bem. Você deve ser uma cantora assim, um Pavarotti águia, né? Então a águia toda estufou o peito e realmente começou a querer cantar. E quando ela abriu o bico, o queijo caiu, a raposa catou o queijo e fugiu. Né? Então, quando a gente vê esse estímulo de vaidade em nosso meio, né, se o coração não está blindado, tá, com oração, com vida de santidade, você vai ser um alvo fácil. E eu tenho visto muitos líderes sendo atacados com essas setas. E o pior, quando é um líder que é atacado, o que acontece? Ele se transforma num agente contaminador. E aí que vem o termo contágio, sabe? Contágio de contato. Você teve contato com algo contaminado, né? Então você se contamina. É assim que é. Então quando você tem contato, né, com um líder contaminado, quer debaixo da cobertura espiritual, quer debaixo de uma orientação que você recebeu, você foi contagiado. Então alguém que está contagiado com a vaidade, com o orgulho, com a soberba, com a altivez, com a mentira, com a inveja, essa pessoa transporta isso, né, através do microfone, porque a boca fala do coração está cheio. Então o coração está cheio de amargura, vai falar sobre amargura, né, e vai contaminar multidões. Então nós vivemos uma grande pandemia espiritual, né, e o diabo encontrou uma estratégia, né, que nós temos que tirar o chapéu no bom sentido aqui, tá bom? Né, porque foi muito inteligente. A melhor maneira de massacrar os cristãos, contamina eles, né? Nós vemos ao longo da história batalhas e guerras que exércitos menores venceram exércitos maiores porque envenenaram a água, né? E aí as pessoas foram contaminadas e morreram. E aí o exército invadiu a cidade e acabou tendo vitória. Então isso aconteceu muitas vezes, não uma nem duas, viu? Se você pesquisar historicamente, isso aí foi uma estratégia de guerra de muitos anos, muitos períodos históricos, melhor dizendo. Então, eu vejo hoje que sim, né, o diabo continua fazendo a mesma coisa também, ele contamina. A contaminação é algo que ele tem feito e espalhado em nosso meio. Jesus já disse que entraria em nosso meio lobos em pele de ovelha que iam espalhar o quê? Doutrina de demônios, né? Iam espalhar contenda, inveja, divisão. Jesus já disse que isso ia acontecer. Isso tem se alastrado em nosso meio e o mal se torna cada vez mais presente, né? Vivemos essa grande pandemia espiritual. Quem se converteu de 15 anos para cá, né, me corrija se eu estiver errado, não aprendeu nada de Cristo ainda. Não. Ele não aprendeu sobre santidade, sobre renúncia, sobre cruz, sobre perdão, sobre amor, sobre fé, sobre oração, sobre estudo da palavra. Não, ele não aprendeu sobre isso. De 15 anos para cá, o que você escuta nas igrejas? Palavras de triunfalismo, de vitória, né, de conquistas, né, de prosperidade, de unção, né? Então são coisas apenas para acalentar o seu coração. Não é essa a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é uma mensagem desafiadora. Não caia você nessa alucinação, tá bom? Nesse mundo paralelo que se rompeu e tem promovido ilusões ao nosso redor, tem promovido delírios ao nosso redor que não corresponde à realidade bíblica, tá bom? Então nós vemos às vezes cenas bizarras, estapafúrdias em nosso meio, que nos deixam estupefatos diante de tanta mediocridade. Então a gente pega boato, às vezes pega e narra o boato como verdade. Por exemplo, tá? Então quando você pega um boato e encara aquilo como verdade, ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Transformando a mentira em verdade, e quando você anuncia a verdade vira mentira, né? É esse momento histórico que nós vivemos. Você anunciou a verdade, vamos dizer que você está mentindo. Não, isso não pode ser. Não, isso não é bíblico, isso aqui não é cristão. Jesus anunciou a verdade. O que disseram para ele? Você tem parte com Beelzebul, você é impostor, você é mentiroso, né? Falaram isso, crucifica, mata Jesus. Então quando você anuncia a verdade, já falei isso inúmeras vezes, num sistema culturado pela mentira, você passa a ser crucificado, sem dúvida alguma, né? Mas existe essa distorção de valores. Isso, mais uma vez, nós vemos um delírio aí, porque não corresponde à realidade, né? Quer dizer, você transforma a mentira em verdade, né? Você ouve ali um espelho deformado, distorcido, que alterou a sua percepção do mundo ao seu redor. E você vê o mundo de uma maneira diferente, distorcida, deformada, que não corresponde à realidade, né? Então, eu lembro que esses dias uma pessoa falou para mim, Daniel,
Na minha igreja, eu perguntei lá para o meu pastor, puxa vida, o Daniel não vem mais pregar aqui na nossa igreja, não vem mais trazer seminários no nosso ministério, ele esteve presente tantas vezes aqui, e aí a liderança dele respondeu para ele, não, você não sabe da última, o Daniel caiu, o Daniel está desviado, o Daniel voltou a ser satanista, o Daniel está envolvido em grandes escândalos. E aí, esse rapaz, graças a Deus, muito com bom senso, respondeu, né, à liderança dele, mas escuta, qual é a fonte? Sabendo, a gente não pergunta, a gente repete como papagaio, né? Ouvi dizer que, pá, repete. Qual é a fonte? Quem falou isso? Ah, não sei, estão falando. Tem prova? Não. Prova não tem, mas estão dizendo. Também disseram que Jesus tinha parte com Beelzebub. Também disseram, crucifica Jesus. Jesus era mentiroso, né? Então, nós temos que correr atrás da verdadeira fonte. É uma fonte pura? É uma fonte digna? É uma fonte que sustentada com fatos? Então, ok, agora eu vou aceitar. Agora, se você escuta um boato e repassa, você vira papagaio. E eu vejo isso na minha vida muitas vezes. Pessoas falam, Daniel, disseram que é isso, disseram que você disse isso ou aquilo. Tá bom, disseram, quem disse? Ah, porque está lá na internet. Quem assinou? Anônimo. Então você vai atrás de uma fonte anônima? Quer dizer, é o fim da picada, né? Eu rompi com esse sistema podre, né? Então eu tenho tido a ousadia, pela capacitação do Espírito Santo, de anunciar a verdade, de procurar seguir os passos de Cristo e os valores de Cristo, né? E, é claro, vão dizer que eu tenho parte com Beelzebub, vão dizer que eu sou mentiroso e vão me crucificar, como fizeram com Jesus. É assim que é. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor a Ele, seríamos odiados por amor a Ele, né? Então, o que acontece? Queridos, eu não faço pacto com lobos. Sabe por que eu não vou mais em muitos ministérios? Porque esses ministérios se corromperam. Eu não faço aliança com homens, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não preciso adular pessoas para ganhar coisas, porque eu dependo do sustento do alto. Eu não estou nem aí com esse sistema podre que não quer se alinhar. Ah, Daniel, mas você tem que fazer influência, você tem que influenciar eles, porque Jesus era um grande influenciador, sim, tanto influenciador que a maioria pediu a sua cruz e a sua morte, né? Veja bem, Jesus influenciava e influencia hoje quem se permite ser influenciado por esse amor, né? Deus, ele precisa da sua permissão, ele não invade a tua casa, ele não mete o pé na porta, né? Ele bate na porta, né? Abre teu coração e eu vou entrar. Jesus é um cavalheiro, né? É gentil, não é assim? Então, nós vemos esses valores muitas vezes corrompidos em nosso meio. Então, se observar historicamente, pega lá na época de Jesus, quem se permitiu ser influenciado? A prostituta, a mulher samaritana, né? Então nós vemos ali o leproso que voltou e agradeceu, se permitiu ser influenciado. Os fariseus não se permitiram. E você não vê Jesus tomando chá com fariseu, não está escrito, Jesus foi tomar um chá com fariseu. Não está escrito isso. Jesus foi lá jantar com os mercadores do templo, que ele chutou a barraca deles lá, expulsou da casa do pai, né? Porque estavam fazendo aquilo comércio. E Jesus não foi jantar com eles, vou influenciar vocês. Jesus não falou para o jovem rico, que ele falou, vende seus bens e me segue, e o jovem rico foi embora. Jesus não foi atrás, peraí, calma, não era bem isso que eu quis dizer, vem cá, deixa eu te tratar com amor. Porque são escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Então é claro que você tem escolhas a fazer, né? E a minha escolha é, não vou pactuar com esse sistema sujo, podre, nojento, né? Então se alguém prega a verdade e vive a verdade, né? Eu estou debaixo de uma direção de Deus e fazer os cursos e seminários exclusivamente na base, onde eu tenho mais liberdade para falar. Sinceramente, eu estou um pouquinho traumatizado ainda com essas viagens que eu tive pelo Brasil. Se quer saber mais, veja um vídeo nosso. Por que o Daniel Mastral não visita mais igrejas, né? Quem sabe Deus usa algum ministério, algum pastor aí para trazer essa cura para mim, né? Para ser recebido com dignidade, com honra, com respeito, que eu tenha liberdade de anunciar a verdade de Deus, sem ser tolhido, aqui não pode falar isso, não pode falar aquilo, sem ser roubado, sem ser enganado. Enfim, tá muito bom do jeito que tá. Bom, tô gostando. Tem pequenos grupos, poucos que fazem a diferença para muitos. Mas é claro, eu não vou porque esse bando de safados aí se corrompeu, né? Provérbios 25:4 diz assim: tira a prata das escórias e sairá vaso para o fundidor. Quer dizer, você tira tudo que tira da prata as escórias, escória é sujeira, e aí vai sair um vaso para o fundidor. Nós precisamos tirar toda a contaminação do nosso meio para você ser um vaso de honra, porque senão você nunca vai ser vaso de honra, você vai ser vaso de desonra, né? Você acredita na Bíblia? Então veja bem, olha o que Jesus já disse. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Veja só, muitos, não está dizendo alguns. Muita gente vai dizer, eu sou o Cristo, né? E enganarão quantos? Poucos? Não, enganarão a muitos. Por que muitos?
Porque estão cegos, porque não conhecem a verdade. Por isso que eles são enganados. Porque quando você conhece a verdade, você não é enganado pela mentira, não é verdade? Você tem a blindagem, você conhece a verdade. Mas quando você não conhece, quando você não é estimulado a conhecer, é muito mais fácil manipular. É a geração que a gente está vivendo, meu irmão, desperta, ó tu que dormes, olha a hora, vambora, acorda, né? Então, enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Coreia do Norte, Irã, né? E olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Isso vai acontecer, tá? Não vamos impedir o apocalipse, né? Mas ainda não é o fim, não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está previsto, tá? Ou seja, não vai melhorar, no Brasil não vai ser restaurado, vai de bom para melhor, não. Vai ter peste, vai ter fome, vai ter terremotos. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores. É a tribulação, não é a grande tribulação, porque aí depois vão ser as taças de Deus. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os verdadeiros filhos de Deus serão odiados por causa dele, do nome dele. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros. Havia muita traição em nosso meio, eu que o diga, né? E uns aos outros se odiarão. Eu sei, eu sou odiado por muitos líderes aí que espalham boatos a meu respeito, simplesmente pelo fato de eu não ter aceitado uma aliança corrupta com eles, porque eu não vou me vender. Sabe, minha aliança com Cristo não é precificada, não tem uma etiqueta. Eu faço por amor a Deus, né? Então, escandalizados, traiçoeirão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De novo, Jesus, ele repete de novo, né? Muitos e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a ilusão, a alucinação que te vendem, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, aqui está pegada para você e para mim, será salvo. Mateus 24, de 5 a 13. Eu vejo perplexo testemunhos de pessoas na igreja sem amor, sem compaixão nenhuma. Quer ver um exemplo disso? Eu vejo às vezes televisão, estou rodando os canais, tem lá um testemunho de um crente. Ah, como é que era a sua vida antes? Ah, eu era pobre de maré, era mendigo, não tinha nada, endividado, doente, estava tudo estrupiado. E agora, como é que tá? Ah, eu entrei na campanha, eu paguei lá os R$1.000, eu comprei o carnê profético, eu dei o dinheiro, sempre envolvido, sempre tem esse negócio. Deus se tornou um investimento, uma espécie de bolsa de valores, né? Aí a pessoa, e agora, como é que você está hoje? Ah, hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa de transportes, eu tenho uma rede hoteleira, eu tenho uma rede de restaurantes, eu sou empresário, né? E como é que está hoje? Você tem o quê? Ah, eu tenho uma casa muito grande, eu tenho casa na praia, eu tenho casa na montanha, eu tenho jatinho, eu tenho fazenda, eu. Tá bom. E o que essas pessoas estão fazendo para ajudar o próximo? Eu nunca vi nenhum testemunho de alguém que disse, olha, Deus me abençoou. E eu estou aqui, eu sou usado por Deus como um agente abençoador. Eu abençoo missionários, eu abençoo orfanatos, eu abençoo vidas, eu abençoo instituições que cuidam dos animais. Deus tem me usado como instrumento abençoador, né? Para que eu seja uma bênção por onde quer que eu ande. Não, é sempre eu, é para mim, né? Quer dizer, você acha que Deus vai dar alguma coisa para você, né? Para envaidecer você mais ainda? Isso não vem de Deus mesmo, porque isso é um grande teatro, tá? Não existe sucesso sem trabalho, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, não é verdade? Então, eu vejo essas coisas estranhas, né? Isso é fogo estranho em nosso meio. Deus realmente se transformou num grande investimento, né? Então nós temos que entender o amor de Deus. E tem pessoas que caem na simplicidade. Ah, tudo bem, mas a gente vai, daqui a pouco, Daniel, está entrando no milênio, e eu vou ficar aqui no milênio, o diabo vai ser preso por 1000 anos, e eu vou ficar aqui de boa, e está tudo bem. Gente, sinceramente, vamos entender o que é alucinação, o fato e o boato dessa questão do milênio? Eu já falei isso no resumo do seminário de escatologia, eu vou apenas citar um detalhezinho. Olha só uma coisa, primeira coisa, você acha que se o diabo for tirado do mundo agora, a maldade vai embora com ele? Claro que não, a essência do mal está em mim, está em você. A maldade está no ser humano é muito pior que o diabo em algumas circunstâncias. O ser humano é capaz de colocar o próprio filho numa lata de lixo e deixá-lo para a morte. O ser humano mata com requintes de crueldade
sem pestanejar. Né? Destrói a natureza, mata os animais para pegar a pele, com o bicho vivo ainda. Enfim, o ser humano faz atrocidades terríveis. Ele rouba, ele mata, né? Ele destrói, faz uma coisa que o diabo faz. Então tirar o diabo não tira a maldade, tá bom? Não tira a maldade. E quando Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos de oração, ou mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Herdarão, é futuro, né? Não é no presente, é no futuro. No futuro eles vão estar. Então Jesus ele já disse, olha, onde eu for, vocês também vão estar comigo, tá bom? Vocês vão estar comigo. Onde eu estiver, minha casa do meu pai tem muitas moradas, né? Onde eu estiver, vocês vão estar. Onde Jesus está? Jesus está no céu. Então é para lá que nós vamos. Ele promete nos preparar um lugar, lá no paraíso. O paraíso não é aqui, o paraíso é lá. Jesus falou para o bandido da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Paulo foi ao terceiro céu, por isso que a Bíblia fala, Deus criou os céus, plural, e terra. Né? Então, Paulo foi ao terceiro céu, é a localização do paraíso. Né? Então, nós vemos que Jesus está lá, né? E é para lá que nós vamos, né? Para lá que nós vamos. Então, olha só o que diz aqui, ó. Pegar um outro texto, tá? Porque haverá então grande tribulação, tá bom? Jesus está falando, tá? Então não é o Daniel. Então a gente escuta completamente o oposto disso nos altares, né? Porque eles querem que você alucine, eles querem que você delire, eles querem te vender uma ilusão, porque isso te mantém cativo no sistema, te mantém preso na Matrix, né? Porque haverá então grande tribulação, vai ter tribulação, tá bom? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Nós vamos enfrentar a maior das batalhas, falta muito pouco. Mas tem uma notícia boa para você. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ninguém, nem eu nem você, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de quem? Por causa de poucos que fazem a diferença. Por causa do remanescente fiel. É isso, né? Remanescente fiel. Por sua causa, querido. Esses dias vão ser abreviados pelo seu joelho dobrado, pela sua vida de santidade, pela diferença que você tem feito na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. Deus está olhando, Ele conta com você. Ele conta por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. Não são muitos, tá? São poucos. Então, se alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ali está Ele, não acreditem, não acreditem. Gente, quantos delírios teve, né? Jim Jones, Charlie Manson, Jesus Cristo Homem, né? Pessoas que têm perturbações mentais, visivelmente esquizofrênicos, né? E que abarcam multidões. As pessoas vão atrás, porque eles estão falando aquilo que eu quero ouvir, estão acalentando o meu coração. Não caia nessa ilusão, não caia nessa realidade paralela. Volta para a Bíblia, né? Olha só, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas. Eles vão fazer milagre, eles vão fazer curas, eles vão fazer coisas extraordinárias. Mas não vem de Deus, vem do diabo. Sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, ou seja, até aquele grupo remanescente. Então nós temos que estar muito alertas. Precisamos mais do que nunca de discernimento espiritual. Veja o que eu vos avisei antecipadamente. Mateus 24, 21 e 25. Jesus já disse que isso ia acontecer, né? Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, ou seja, a terra vai virar escombros. Não vamos ficar aqui. Nosso lugar é lá no céu. Muito claramente isso daí, né? Mas olha só que interessante, Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de seu povo. Né? O grande príncipe a favor de mim, a favor de você, dos verdadeiros filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, no dia da tribulação, da grande tribulação, livrar-se-á o teu povo. Você vai estar livre, eu vou estar livre. Né? Porque todo que for achado escrito no livro, porque todo aquele vai estar salvo. Jesus vem buscar você, Jesus vem me buscar. Então eu fico pasmo de ver essas pessoas que brincam com Deus, que muitas vezes encenam nos altares. Sinceramente, essas pessoas não conhecem a Deus. Eu conheço líderes que não conhecem a Deus, ou que talvez um dia conheceram, mas se afastaram e esqueceram de como é a face de Deus. E a questão não é estar em pé, se manter em pé. E eu posso dizer para vocês, com toda a sinceridade, nós temos muitos líderes nos nossos altares que são esquizofrênicos. Muitos líderes que têm problemas mentais e estão guiando o povo. Eu vejo pelo discurso, eu fui para o inferno 20 vezes. O que interessa isso? E a gente dá ibope para isso, para saber como é que é o inferno. Né? Eu fui lá, fui no Monte Everest e fiz uma batalha com a Rainha do Céu, saí na mão com a Rainha do Céu e resolvi o problema.
O que mudou? Delírio, esquizofrenia. E tem gente seguindo esse pessoal, gente. Tá, eu fiz um ato profético na Ilha de Tortuga para acabar com a pirataria. Acabou? Não acabou. Né? Então nós corremos atrás do vento. Tem muitos líderes que têm problemas psiquiátricos e que estão guiando o povo, que o povo está confundindo delírio com revelação de Deus. O povo está confundindo alucinações com visões vindas de Deus. Então nós temos que ter discernimento, né? Tudo que edifica a sua vida, que enaltece a Deus, vai trazer crescimento. Mas quando enaltece ao próprio homem, quando de repente deforma os valores de Cristo, alguma coisa está errada e você precisa conhecer a verdade para não ser enganado pela mentira, simples assim, né? Então eu vejo esses líderes, alguns com problemas mentais, outros perfeitamente sãos, né? Mas que têm uma maldade no coração, que planejam, que arquitetam, né, a mentira cuidadosamente para enganar as multidões, para contaminar as multidões, né? E, sinceramente, pessoas assim, esses que estão sãos, tá? Esses não conhecem a Deus. Posso afirmar para vocês, não conhecem a Deus. Porque se você conhece a Deus, querido, você passa a amar a Deus. E se você ama a Deus, você não quer, de forma alguma, desagradar o coração de Deus. Se você ama a Deus, você quer a aprovação dEle, você quer o sorriso dEle, você quer que Ele olhe para você com aquele orgulho, sabe? Ali vai o meu filho, ali vai a minha filha. E só quem tem essa experiência com Deus pode dizer isso para você. Quem conhece a Deus não trai os valores de Deus. Quem conhece a Deus paga o preço de cruz. Quem conhece a Deus anuncia a verdade, por mais dolorosa que ela seja, por mais contundente que ela seja, por mais perturbadora. Quem conhece a Deus vai seguir o caminho de Cristo e vai suportar a cruz, os cravos e as perseguições. E eu vejo tanto triunfalismo em nosso meio, né? Tanta vaidade em nosso meio. Delírios. A palavra delírio, ela significa sair do trilho. Eu sei que muitas vezes você foi ensinado a um Deus cruel, implacável, que castiga, que pune, mas Deus é muito maior que isso, viu? O amor de Deus sempre te alcança no abismo mais profundo, na tempestade mais violenta, nas noites mais escuras. Eu posso dar testemunho disso, da minha vida. O amor de Deus sempre te alcança, sempre te alcança. Eu assisti esses dias na Netflix uma temporada, só tem a primeira, né, daquela série Lucifer. E assisti como curioso apenas, mas me chamou muita atenção alguns conceitos narrados no episódio. E são conceitos, assim, a espinha dorsal, claro, é evidente que dentro de uma obra, né, quer seja literária, quer seja teatral, né, cinematográfica, uma série, você tem que dramatizar, você pinta algumas coisas com cores mais fortes para trazer relevo, para tornar aquilo ali mais palatável para o público, né? Mas a espinha dorsal, o conceito, é muito interessante, é muito similar àquilo que a gente já tinha apresentado para vocês na trilogia Aquilaim, né? Então o amor de Deus, ele é muito maior do que a gente pode imaginar, muito maior. Nossa mente realmente limitada, ela limita o amor de Deus em nossas vidas, né? Delírio é uma ideia, definição, ou um pensamento que não corresponde à realidade. A pessoa, por exemplo, que tem delírio, é uma doença, tá? Muito característica da esquizofrenia, do delírio. Ela acredita, por exemplo, que ela está sendo perseguida, que ela está sendo vigiada, que existem câmeras que estão espionando ela. Então ela perde a crítica. Quem está delirando perde a crítica. Ela fala com tanta convicção daquele sentimento, que ela acredita naquilo, que ela convence outras pessoas, que ela está sendo perseguida, né? Que tem, de repente, o carteiro pôs uma carta lá, então aquilo significa que a CIA está me perseguindo. Parou um carro preto perto da minha casa, então aquilo significa que o satanismo está atrás de mim. E a gente começa a ter delírio. E a pessoa acredita nisso, empiricamente. Mas normalmente esse tipo de delírio ele está ligado a um transtorno psiquiátrico clássico, que é a esquizofrenia, né? Então, medicado corretamente, essa pessoa volta a ter uma vida saudável e tudo mais, né? Então, a pessoa que tem essa perda de crítica, ela acredita convictamente nisso e ela não modifica as suas ideias por mais que você argumente, porque para ela é uma verdade, né? É uma verdade absoluta. Então, às vezes, eles tentam encontrar explicações, né? O esquizofrênico tenta encontrar explicações para aquilo que ele está vendo, né? Para aquelas alucinações auditivas, visuais, pode ser olfativas, mas as auditivas e visuais elas são mais comuns, né? Então, eles acabam se achando que são porta-vozes de Deus na Terra, que estão ouvindo a voz de Deus, ou que estão ouvindo a voz de demônio, ou demônios que te achincalham, ou então vozes que te enaltecem, né?
mas sempre eles acabam transportando isso para o mundo espiritual. O esquizofrênico joga isso, né? É Deus falando comigo, é o diabo falando comigo. Então veja bem, Deus ele pode falar com as pessoas? Pode. Falou com os profetas, fala comigo, tenho certeza, fala com você também. Basta você apurar os seus ouvidos para ouvir, né? Mas o que separa, né, a verdade da mentira, o fato do boato, né, a alucinação da realidade? Você precisa ter comunhão com Deus, né? Porque se você não tem comunhão com Deus, o que o diabo está fazendo atrás de você? Eu estou sendo perseguido pelo satanismo. Tá bom, mas o que você tem feito? Você tem amado ao próximo como a ti mesmo? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você lê a Bíblia todo dia? Você ora? Você jejua? Né? Você ajuda o próximo? Você estende a mão? Você procura ter uma vida de santidade? Pô, pai, então beleza, você está incomodando o inferno. O inferno vai tentar te atacar, vai tentar te desestabilizar. Porém, é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, de novo, Deus ele é soberano na minha vida. Eu não preciso ficar preocupado com o satanismo, com a ataque, com o escambau, porque Deus é soberano na minha vida, né? Então, eu lembro que quando eu rompi com esse sistema podre, com a igreja, né? Não com Cristo, veja bem, existem igrejas pequenas e sérias, né? Mas existem sistemas extremamente contaminados. E quando eu rompi com esse sistema, muitos líderes falaram para mim: Daniel, você vai morrer de fome, né? Nós não vamos deixar ninguém nas nossas ovelhas e nos seus seminários. Nossos seminários são sempre lotados na base, sempre cheios do Espírito Santo, da presença de Deus, né, da guarda dos anjos, e são momentos assim muito especiais que nós temos ali na comunhão com os irmãos, com Deus, né, com a confraternização. São momentos que marcam, cada seminário marca a minha vida, né, e é muito gratificante, muito honroso isso para mim. Então, eu vejo que você não está na mão de homens, né? É Deus que cuida. Deus, de repente, toca alguém que lá do outro lado do planeta para trazer uma oferta para mim na hora que eu mais preciso, né? Ou alguém para interceder por mim numa hora que eu estou mais abatido. Então, essas coisas a gente tem que rever, né? Os nossos valores. Então, você precisa, para separar a alucinação da realidade, precisa ter uma vida correta com Deus. Essa vida correta com Deus vai te dar discernimento, né? Mas eu ouço voz o tempo inteiro. Ok, procura um psiquiatra. Já falei isso em outros vídeos. Procura um psiquiatra. Se você tomar medicação, né, e aquilo ali sumir, era um problema na sua mente. O cérebro fica doente, o coração fica doente, o estômago fica doente, os nossos olhos ficam doentes, né? E por que então que o cérebro não pode ficar? Fica, é um órgão como todos os outros, né? E a gente vê muitos líderes com problemas mentais ensinando as pessoas, né? Querido, fica claro para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, eu gostaria que você tivesse uma experiência com Deus a ponto de você de fato conhecer a Deus. E quando você conhece Deus, você ama Deus. E quando você ama Deus, você vive por Deus. Você vive por aquele que morreu por você. Mataram a Cristo. Mataram aquele que morreu por nós para nos dar a vida em abundância. Vão tentar te matar também. Matar a sua esperança, matar seus valores, matar a sua dignidade, matar a sua fé. Vão tentar. O adversário vai fazer de tudo para isso e ele vai usar todas as pessoas ao seu redor que ele puder como matéria-prima. Tenha certeza disso. Até mesmo líderes corruptos, líderes desviados, como eram os fariseus na época de Cristo, né? Líderes muitas vezes doentes. Então cuidado, separa, né? Quando você vê algo estapafúrdio demais, olha, isso aqui está estranho, né? Senhor, isso é verdade? Isso corresponde à realidade? Para quê? O que mudou? Observa. Quantos atos proféticos nós vemos por aí, que são na verdade atos patéticos, né? Que levam nada a lugar algum. Não mudou nada, observa. Veja a linha marcadora ali. O que aconteceu depois? Piorou, claro que piorou. A Bíblia diz que vai piorar. Haverão angústias como nunca houve, haverá tribulação, peste, fome. Nós temos que nos preparar para esse impacto. A igreja não está preparando o povo para isso. Nós vamos enfrentar a maior das guerras. E já estamos começando a enfrentar o enfrentamento e não estamos prontos para essa batalha. E existem poucos que vão estar na linha de frente. Que você seja um desses, querido. Que você venha fazer diferença. O amor de Deus sempre te alcança. Sabe, eu assisti um filme, A Cabana. Algumas pessoas perguntaram para mim o que eu achei, que eu não achei. É claro que o filme tem muitas coisas estereotipadas, tem muitas coisas extremas, tem muitas coisas deformadas, até esquisito em algumas partes, né, simplista em outras, mas teve uma cena em específico que me chamou a atenção, né? Eu não vou dar spoiler da história, mas em um dado momento, um homem que tinha perdido uma filha de forma brutal, né, ele é questionado, né? Olha, você acha que o assassino da sua filha, por exemplo, ele merece ir para o inferno? Sim, para o inferno. Terrorista vai para o inferno? Vai para o inferno. Ladrão para o inferno, né? Corrupto, todo mundo para o inferno. E aí ele colocou, né, aparece como se fosse um holograma, numa visão assim, os dois filhos daquele homem. Tinha mais dois filhos, um rapaz e uma moça.
E aí é perguntado para ele, então você agora é o juiz, tá? Escolhe qual filho você quer ficar. Qual um deles vai passar a eternidade com você no paraíso? O outro vai ser lançado ao inferno. E o pai pega, não, são meus filhos, eu não posso escolher isso, é a escolha de Sofia, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso escolher entre um e outro, eu não posso prestigiar um em detrimento de depreciar o outro. São meus filhos, eu amo meus filhos, não é assim? Você não é pai, você não dá a vida para o teu filho? É assim, né? Você dá o melhor para o seu filho, para a sua filha, que só quem é pai, quem é mãe, pode ter essa plena convicção no coração. Filho é filho. Ah, bandido matou, mas a mãe está lá na cadeia visitando. Né? Não importa o que seja, continua sendo filho. Você não perde a paternidade, né? Então, ele colocou os dois. E aí é dito ainda para o homem, olha, mas o seu filho aqui, ó, o adolescente, ele está mentindo para você. Ele está te enganando, tá? Só para você saber, ele está mentindo, ele está te enganando. Ele não está te respeitando. Só para você pensar a respeito. Muitos de nós estamos mentindo para Deus. Nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Muitos de nós falamos uma coisa, mas caminhamos de outra forma. Estamos mentindo para Deus, estamos mentindo para as pessoas, estamos tentando enganar a Deus, enganar a nós mesmos, enganar as pessoas ao nosso redor, mas a Deus você não engana, querido. E mesmo o homem tendo ciência, sim, meu filho está mentindo, está me enganando, não, eu não quero que ele vá para o inferno, não quero. E até que há uma pressão psicológica ali para ele, ele acaba numa medida extrema, não, eu vou no lugar deles, não é isso. Imagina se seu filho está sequestrado e o bandido lá pega e diz para você, olha, troca de lugar com ele. Você troca, você é filho, você faz isso. Eu tenho que é pai, que é mãe, troca de lugar, sem dúvida. Né? Sem pestanejar, sem pensar duas vezes. O que importa é que seu filho esteja bem. Não é isso? Né? Quando só quem é pai, quem é mãe tem essa ideia. E nós somos seres extremamente limitados, não é isso? Nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos ambiciosos, nós julgamos precipitadamente. E com toda essa contaminação em nosso coração, a gente ainda consegue ser pai e ser mãe e entender esse vínculo de amor, não é verdade? Então aquele homem diz o seguinte, olha, eu fico no lugar deles, eu vou para o inferno, eu morro no lugar deles, mas deixa eles bem, que eles possam estar no paraíso. Jesus fez isso por você e fez isso por mim. Ele deu a vida dele por você e por mim, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, Cristo desceu ao inferno por amor a você, por amor a mim. Ele pagou o preço por amor a você, por amor a mim. Essa é a extensão e a profundidade do amor de Deus. Extensão e profundidade que muitas vezes nós não entendemos porque não somos ensinados a isso. Somos ensinados a contemplar um evangelho triunfalista, o evangelho simplista, raso, medíocre, mediano e nunca, né? Então, na verdade, estamos nos afastando dos valores de Cristo. O amor de Deus é muito mais. Cristo não esqueceu de você, não esqueceu da sua vida. Ele está olhando para você. Nós somos peregrinos aqui. A Bíblia fala sobre isso. Então nós estamos indo para casa. Seu nome está no livro, você vai junto comigo. Nós vamos juntos, né? Vamos juntos. É importante que seu nome esteja no livro. Como que meu nome fica no livro? Quando você ama a Deus. Você só pode amar se você conhecer, né? Se você conhecer um Deus que te ensinam por aí, um Deus punitivo, um Deus que vai só te trazer bênçãos e prosperidade, vitórias, sem santificação, sem mortificação, sem cruz, sem renúncia, não é o mesmo Deus, é outro Deus. Esse é o Deus do nosso século, né? O que significa que você vai passar sim, quando você aceita Cristo, você pode passar pelo pior dos vales, pode passar pelas angústias como nunca houve, por fome, por pestes, por perseguições, mas o seu amor com Ele continua inabalável, continua intacto, preservado, né? E você vai se desviar desses falsos profetas, que só adulam o seu coração. Presta atenção, tem gente nos altares enganando você, te passando a mensagem triunfalista, fazendo pão e circo, fazendo pirotecnia. Deus, Ele quer adoração na sua casa. Ele não quer show, Ele não quer espetáculo, Ele não quer balada, Ele não quer ringue de MMA no altar, Ele não quer pirotecnias, né, cenas, teatrinhos no altar. Não, Ele quer a verdadeira e legítima adoração. E nós estamos nos distanciando disso. Nosso exército está tendo muitas baixas, né? Hoje a gente vê muitas na igreja. Eu vejo mais entretenimento do que busca dos valores de Cristo. E isso estão vendendo para você ilusões. E tem muitas pessoas que estão alucinando, vendo coisas que não correspondem à realidade, achando que vem de Deus, mas vem de mentes doentias, ou vem talvez de uma encenação que fizeram para você que não corresponde à realidade. Meu irmão, minha irmã, siga a Cristo, viva a Cristo. Não importa o que digam para você. Conheça a palavra da verdade, ela é muito pura, ela é simples, né? Não tem
grandes segredos, não tem uma grande chave, né? Simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas, acima, e amar ao próximo como a ti mesmo. É só isso, né? E se nós conseguirmos isso, nós somos aquele pequeno grupo dos eleitos, que por causa desse pequeno grupo, né, os nossos dias serão abreviados. E nós que temos o nome escrito no livro, iremos para a glória com Cristo, né, e não vamos passar pela grande tribulação. Esse tempo está chegando, eu já tenho falado para vocês sobre isso, segundo o calendário do satanismo, setembro de 2018, começaria ali o princípio das dores, né, deflagraria oficialmente ali essa peneira na terra, essa tribulação, essa primeira etapa da tribulação. Agora, se é esse o tempo ou não é, eu não sei. Eu não posso afirmar. Esse é o calendário deles. Só vai acontecer se Deus permitir. Se for o tempo, modo e propósito de Deus, aí sim. Tá? Porque a Bíblia diz que a hora, a dia, a lugar, está tudo certo, está tudo preparado. Lá em Apocalipse, né? Tem dia, tem hora, está tudo certinho. Deus já tem o dia e hora determinado para começar todas as coisas. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então é importante que nós estejamos preparados, né? Que você não corra atrás dessas ilusões, que você busque a verdade e a verdade te liberte, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde, querido.